Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá então iniciar a nossa live de hoje. Vamos convidar as pessoas que gostariam de participar aqui desse momento com a gente, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas, todos vocês aqui na minha página. Vamos aqui então chamar através do aviãozinho, bastante pessoas para participar conosco. Nosso tema hoje é bem interessante, né? Nós vamos falar sobre os sinais de dislexia precoce na educação infantil. Então, vale muito a pena. Estamos aí juntos, né? Todos nós, para que a gente possa fazer cada dia melhor. A Vanessa já vai entrar, né? Então a gente vai aguardando aqui enquanto a Vanessa chega. Espero que todos vocês estejam muito bem. Vocês conseguem me ouvir bem, pessoal? Tá tudo bem com o som aqui? Comigo? Conseguem me ouvir bem? Tá me ouvindo tranquilamente? Eu agradeço, tá bom, a todos vocês por estarem aqui e aguardamos aqui então a nossa convidada da noite, a Vanessa. A Vanessa é de São Paulo, né? Uma pessoa que a gente acabou de fazer amizade, que a gente está juntas aí nesse momento de educação, de aprendizagem, de pandemia. Boa noite, Vera, Luciana, Elaine. Sejam todos bem-vindos, tá bom, pessoal? É um prazer bem grande ter todos vocês aqui. Eu vou convidar a Vanessa, que é agora comigo, nessa noite de hoje. Vamos aguardar aqui um pouquinho, enquanto a Vanessa entra. Boa noite! Olá, Olá, boa boa noite. noite. Tudo bem, Vanessa? Tudo e Tudo e vocês? vocês? Joia, graças a Deus. Pessoal, vocês conseguem ouvir bem a Vanessa? Tá sem eco? Conseguem me ouvir bem também? Puder colocar um joinha aí para nós, para que a gente organize essa questão de som antes da gente começar o nosso bate-papo aqui da nossa noite. Bom, eu acho que tá tudo tranquilo, né? Tá todo mundo organizando aqui. Ok, o som tá legal. O som da Vanessa tá O dando meu tá com eco. eco, O eu meu tô tá com com eco, eu fone. tô com fone. Então eu acho Melhor que eu vou ter tirar? que Melhor tirar? Não, acho que eu que vou ter que colocar o meu, Vamos ver. que aí vai ficar Vamos melhor. ver. Espera aí que eu vou colocar o meu então, para testar. Bom, pessoal, espero que todos vocês, né? Já já nós vamos conhecer aqui sobre a Vanessa, certinho? Espero que todos vocês sejam muito bem-vindos aqui na nossa live. Espero que vocês gostem do nosso tema, tirem as dúvidas de vocês. É um bate-papo rápido, né? Só para que a gente mesmo explanar um pouquinho. A Vanessa é uma grande profissional aí da área da educação, né? E tem uma grande contribuição com experiências para que a gente possa realmente ajudar essas pessoas, contar a experiência dela também. E agora, como é que tá o som? Fala um Melhorou. oizinho aí, Vanessa. Tudo bem? Tá com eco agora, pessoal? Dá um retorno aqui. Acho que tá bem agora, né? É o nosso som, para que a gente possa iniciar nosso assunto. Tá bom, Vamos pessoal? lá, então. Tá ótimo. Bom, então, acho que tá tudo bem, né? Agora está bom, então tá ótimo. Era meu fone mesmo que estava faltando eu colocar. Bom, pessoal, antes que a Vanessa se apresente aqui pra gente, né? Todos vocês sabem que o nosso tema da nossa noite de hoje é os sinais de dislexia na educação infantil. E essa é uma grande preocupação de todos nós que estamos aí na educação, né? Porque a cada dia mais a gente tem sinais precoces entrando, né, na nossa educação.
E aí a gente precisa realmente ajudar as nossas crianças, ajudar os nossos pais. E acaba que às vezes a gente não entende do assunto. E se a gente não entende do assunto, como que a gente vai poder ajudar? Então, o intuito aqui hoje, né, eu convidei a Vanessa, fico muito feliz pela Vanessa ter aceitado o convite de estar aqui comigo hoje, falando sobre esses sinais precoces de dislexia na educação infantil. Te agradeço, Vanessa, imensamente, tá bom? Por esse momento. Vou deixar a Vanessa se apresentar agora, um pouquinho pra gente. Vamos lá, Vanessa, conta um pouquinho de você, que esse povo tá curioso. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Sou super agradecida, Kellen, pelo convite. Eu fiquei assim muito feliz mesmo, porque eu acredito que este é um tema que é muito importante para a área da educação, né? Então, vou falar um pouquinho aqui de mim. Eu trabalho com educação há muito tempo. Sou coordenadora de uma escola de educação infantil há mais de 20 anos aqui em São Paulo. E já trabalhei em outras escolas de ensino fundamental 1 também. Mas a minha contribuição foi também no interior com educação infantil e com ensino fundamental 1, dando aula de música e de teatro, que eu adoro expressão corporal, eu adoro muito teatro. Eu faço teatro aqui em São Paulo também, mas não dou aula mais. Agora eu só sou a coordenadora de uma escola de educação infantil, que é uma escola que existe há 50 anos aqui em São Paulo. Então eu estou metade do tempo dentro da escola, né? A minha vida é dentro dessa escola que chama Escolinha das Acácias. Tem muita gente aqui da Escolinha das Acácias. Um beijo para todo mundo que está prestigiando a gente. Então, a minha contribuição é essa com a educação. Eu fiz cursos de PNL, né? Então eu sou master em PNL. PNL é programação neurolinguística, que ajuda demais, bastante, os atendimentos e o entendimento de muitos comportamentos. Então, essa contribuição é muito grande também. Então, hoje nós vamos bater esse papo gostoso sobre dislexia. São pouco tempo, né? Mas é o tempo que dá para a gente ter aquele gostinho de falar um pouquinho desses desafios, desse distúrbio que existe nas pessoas, nas crianças principalmente, né? Então, vamos lá. Estou aqui à disposição para as perguntas. Tá bom, então, pessoal, Vanessa se apresentou, né? Como eu sei que tem gente nova aí, eu sou a Kellen, né? Sou psicopedagoga e coach de pais e filhos. Tenho uma abordagem de estudos dentro da parentalidade consciente e disciplina positiva, né? Que são coisas assim que eu gosto muito mesmo na minha área de atuação. E faço muita orientação de pais no meu trabalho também. E aí, então, por que a gente trouxe esse tema aqui, né, para vocês hoje? Porque muitas pessoas pensam que, às vezes, dislexia é uma doença, né? E dislexia não é uma doença. Sim. A dislexia, ela é um comprometimento que a criança tem aí no desenvolvimento de suas habilidades. E aí, essas habilidades falham no reconhecimento de palavras para leitura e escrita. Então, esse é o nosso ponto de partida para esse nosso momento aqui hoje, né? Saber como que essa falta dessas habilidades, desse reconhecimento de leitura, de palavrinhas, de letrinhas, se dá aqui na educação infantil. Como nós podemos, né, fazer essa observação enquanto professores de educação infantil, enquanto pais de crianças na educação infantil, para ajudar com que esse problema seja amenizado lá na frente, quando a criança realmente entrar na alfabetização, né, e passar aí pelo seu Fundamental 1. Então, o nosso momento aqui é de prevenção, é de prevenir, de observar esses sinais, de como identificar esses sinais, e aí sim a gente ajudar essa criança lá na frente para que ela realmente ganhe mais propriedade dessa leitura e escrita. Nós sabemos aí que essa questão da dislexia, ela é estudada aí começou lá no final do século XIX, né? Sim. Pelos oftalmologistas, que foram os primeiros a estudar realmente o porquê que as crianças trocavam tanto as letrinhas na escrita, na leitura, e aí então se deu todo esse processo.
E que também muitas pessoas lá no início, né, achavam que isso era realmente uma doença, que aquela criança tinha uma doença por esse fato, por não conseguir ler, por não conseguir escrever, por essa troca das letrinhas dançando na frente dela quando ela ia ler. E realmente eles conseguiram provar que não era isso. E hoje nós temos aí, né, a partir do DCM-4, provando tudo isso que a gente vê dentro das escolas, de infantis, que realmente isso pode, a gente não vai diagnosticar nada ali na educação infantil, mas a gente vai poder prevenir, observar o que aquela criança está faltando, observar como que a gente pode fazer uma atividade ali para trabalhar melhor isso, e evitar um problema maior, que esse problema fique mais grande lá na frente. Então, esse é o nosso intuito aqui hoje. Se vocês tiverem qualquer pergunta para fazer, fiquem bem à vontade, tá bem? E eu vou estar organizando aqui, cronometrando aqui essas perguntas também, até mesmo para poder fazê-las, né, para a Vanessa. Então, assim, esse é o nosso momento. E agora, então, eu vou deixar com você, Vanessa, para você poder começar a falar um pouquinho, né? Nós temos aqui alguns minutinhos para poder falar sobre isso. Então, é um momento que a Vanessa vai contar um pouquinho como que acontece, né? A importância de tudo isso na escola, se ela já observou algumas coisas nesse contexto, né, Vanessa? O que você tem observado aí durante o seu trajeto? Tá certo. Como que tem lidado? Então, né, nesse trajeto todo que eu estava falando para vocês da educação, eu fui fazer os cursos para me aprimorar cada vez mais. E a psicopedagogia também me ajudou muito, eu sou psicopedagoga também, para facilitar nessa observação. Então, primeiramente, já que nós vamos falar que o foco aqui é a primeira infância, é a educação infantil, eu quero deixar a importância, colocar para vocês aqui, deve ter pais e muitos estudantes, né, querem de pedagogia aqui com a gente, a importância de não parar de estudar, de procurar sempre os cursos para vocês se aperfeiçoarem nesse contexto. Por que eu digo isso? Né? Principalmente para quem está aqui com a gente hoje, é professor de educação infantil. Na educação infantil, é o primeiro momento que começam a aparecer as situações, né? Começam a aparecer sinais que começam a levantar alguns alertas. Eu vou deixar uma coisa aqui bem clara, que eu gosto de falar isso, eu falo nos atendimentos para os pais na escola, eu falo isso muito com as professoras. Tomem cuidado com os sinais. Não significa que se a criança tem 2 ou 3 sinais, ela é uma criança dislexa. Eu sinto assim, muita ansiedade nos pais, e até mesmo na equipe, nos professores. A criança apresenta alguma situação, pronto, né? Já começa a levantar aquele alerta. Tem que diagnosticar com muita calma, observar bastante, não é assim, aconteceu uma vez, pronto. Isso tem que ser diagnosticado, tem que ser observado durante um tempo, para você ter certeza, para chamar uma família, falar com ela, explicar o que está acontecendo, para daí sim começar a investigar mais profundo. Mas existem alguns sinais que são alerta, claro, na educação infantil. Quando a gente está em determinadas idades, né, vamos dizer crianças de 3 anos, 2, até os pequenos, até um bebê, se ele demora para engatinhar, tem várias situações que levam a essa questão. Mas precisa observar, repito, com muita cautela, com muita responsabilidade. Então, eu listei aqui alguns sinais para a gente ir falando um pouquinho sobre eles. O primeiro sinal é o atraso na fala. Né? Atrasou a fala, pronto. Daí a gente sabe que é um sinal para várias situações. E para o dislexo também, para a criança dislexa também. Agora tem que tomar cuidado. Uma criança lá de 1 ano e meio, tá com a fala atrasada. Espera um pouco. Tem que esperar um pouquinho, dar um tempinho para ela, porque isso pode desenvolver e a gente acaba dando um diagnóstico antecipado, né? Tem que tomar cuidado com isso. Vamos com cautela, observando as coisas. O atraso da fala é um dos casos mais relevantes, principais mesmo, num diagnóstico de dislexia, porque interfere a linguagem e vai se acentuar, com certeza, certamente, quando ela estiver perto da alfabetização. Então, já tem que começar a prestar atenção nesse atraso e a idade que está sendo esse atraso.
né? Vamos prestar atenção nisso sempre. Um dos sinais também é a nomeação. Então, por exemplo, a criança esquece o nome de objetos. Ela vai pegar um copo. Aí ela esquece, é uma coisa simples, né? Que está no cotidiano de uma criança desde bebê. Um copo, uma mamadeira, que seja. Ela esquece o nome dos objetos. Então, assim, não é que esquece um, né? Às vezes é um objeto que ela não está acostumada a ver, claro que ela não vai saber o nome. Mas se é um objeto, uma bola, se é uma corda, alguma situação que ela vê sempre e ela esquece, é um alerta também. É um sinal, porque ela não nomeia os objetos sistematicamente, assim, ela tem mais dificuldade para isso. Tem outro sinal que é a memorização. Então, assim, memorização no sentido amplo mesmo, né? Desde o sentido de esquecer quando a gente pede alguma coisa para uma criança. Então, você fala assim, vai ali no sofá e pega para mim o seu boneco. Nesse tempo que ela saiu, sei lá, da mesa e para ir até o sofá, ele esquece o que ela tem que fazer, ele esqueceu essa informação. E é um tempo curto. É um sinal, porque você está dando um comando muito simples para ela, né? Você não está dando várias situações para ela fazer. É uma coisa simples. Então, se isso acontecer sistematicamente, tem que ficar em alerta também. É muito importante isso. Por isso que nessa primeira infância, a gente já começa a perceber esses sinais quando eles vão sendo acentuados, né? Porque a criança acaba, quando ela é muito distraída, ela acaba se perdendo em vários momentos. Ela esquece, por exemplo, uma sequência. Isso é uma criança mais velha, assim, uma criança de 5 anos. Ela esquece a sequência dos dias da semana, por exemplo. Então, você fala assim, domingo, segunda, quinta. Ela esquece essa sequência. Então, na escola, é muito trabalhado isso, né? Existe um trabalho na escola, depois eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho na educação infantil e como essas atividades ajudam nesse sentido. Às vezes, a gente não valoriza algumas atividades que parecem tão simples, e são elas, se a gente prestar atenção nos sinais que eu estou falando agora, a gente vai ver o tanto que é válido essas atividades na rotina da educação infantil. Certo? Se alguém quiser ir perguntando, me interferindo, fica à vontade, viu, Kelly? E tem também, né, Vanessa, a questão da persistência da fala, né? Às vezes a criança está ali com 5 anos de idade, ela persiste naquela fala de bebê, né? A famosa linguagem tati-bitati, que a gente chama, né? Mas e isso, a criança quer ficar falando igual bebezinho. Então, aí eu já vou além, né? Existem também interferência dos pais nesse momento, que fala com a criança infantilizada. Então, é assim, você quer ficar com a mamãe? Vem aqui, quer o tetê? Quer mamar? É normal isso, todo mundo faz, é uma questão de carinho, de acolhimento. Eu sou mãe, gente, eu sou mãe de uma menina de 22 anos e um rapaz de 24. Então, assim, eu entendo tudo isso. A gente quer mesmo paparicar, mas tem que prestar atenção nisso, sim, porque depois causam outras coisas. Então, a gente tem que falar com uma criança como a gente fala com um adulto, prestando atenção na fala. Né? Assim, é lógico que você não vai usar uma fala muito elaborada com uma criança, mas falar direito, dar os nomes certos para os objetos, porque isso vai facilitar também o desenvolvimento da criança. Essa questão que você falou é muito importante também. A criança acaba ficando tão infantilizada que às vezes você até fala de um distúrbio ou de uma síndrome, de algum transtorno, e não é nada. É simplesmente a criança ser muito infantil e não ter autonomia. Lá na escola eu falo muito, a gente trabalha muito isso. A questão é trabalhar autonomia. A criança que ela é autônoma, né, que ela consegue desde tirar uma meia, pegar a pasta de dente, colocar na sua escova, ela não vai fazer nada perfeito, mas ela tem que fazer sozinha. Lógico, com a supervisão do adulto, dos pais, mas tem que deixar, porque a autonomia, ela percebe o corpo dela. A gente está fugindo um pouquinho aqui do assunto, né? Mas ela se faz perceber, e isso é muito importante para a criança, porque eu acredito que aí já começa uma terapia, vamos dizer. Se a criança ela tem propensão, se ela já é, que ela nasce, né? Se ela já é dislexa, e ela já tem esses estímulos desde bebê, já facilita bastante.
Já vai, quando chegar no diagnóstico, se a criança for dislexa, e os pais forem orientados por algumas situações, ela já está metade do caminho andado. Você concorda comigo, Kelly? Se você já está trabalhando a autonomia, essa percepção de corpo, de espaço, de lateralidade com a criança, que faz parte da vivência dela, né? E é justamente isso, né, Vanessa? Porque tudo é aquilo que é o antecedente, né? Eu sempre falo, todo comportamento, observa lá atrás o que foi a reação anterior. Essa questão do comportamento, ela é muito importante, porque isso influencia-se na dislexia, né? Se eu tenho uma criança de 4 anos de idade, essa minha criança, dentro da escalinha de fala ali de 20 palavrinhas, de sílabas simples, de 2 sílabas, ela não está falando essas palavrinhas. E pode ser que ela também em casa não está colocando o creme dental na escova. Ela não está nem sabendo tirar a meia do pezinho, né? Então, quando a gente faz isso, a gente cria conexões neurais e essas conexões neurais nos ajudam a sofrer essas fluências que a gente precisa. De fala, né, de raciocinar, de perceber as letras, de perceber os sons. E se a gente não faz esse processo, então às vezes as pessoas pensam que é um processo bobo, né? Ah, mas vou deixar minha criança de 2 anos comer, ela vai fazer tanta bagunça, se levar a colher na boca, vai sujar a casa toda, vai sujar ali ao redor. Mas isso é importante para o processo de leitura e escrita da criança, que vai diminuir aí uma dislexia, porque a gente vai estar trabalhando a questão de coordenação motora fina, esse levar, ela saber a quantidade de comida que tem que pôr na colher, a quantidade que vai derramar, a quantidade que não vai cair ali do prato dela, né? Então, tudo isso é muito bacana e é muito importante também essa observação, sim. Sim, a coordenação motora, né? Por isso que eu falei do engatinhar. Se a criança demora para engatinhar, demora muito, né? Vamos falar de um tempo longo, né, gente? Não é demorar 2 meses. Uma criança começa a engatinhar com 6 meses, tá? Vai começar com 1 ano, já é para ficar alerta. Aí vamos prestar atenção nisso. Com 1 ano já é para ela estar já tá segurando nos objetos, para estar com a perninha mais firme. Tudo isso é importantíssimo, porque a coordenação motora ampla e fina faz ela se ver no mundo, né? Ela se percebe como parte do meio. Se ela não tem uma coordenação bem estruturada, ela não vai segurar direito no lápis, ela não vai pegar um pincel para fazer uma pintura. Então, tudo isso vai interferir. Ela não vai conseguir pegar a colher e levar o alimento para a boca, não vai conseguir pegar um copo. Tudo isso ajuda muito esses estímulos. Então, se os pais dão essa autonomia, né? A escola dá essa autonomia, incentiva essas atividades, que é o que você falou, às vezes parece boba, né? É extrema importância. Eu falo muito isso para os pais da escola, muito. Gente, tem que deixar a criança ser ela. Tem que deixar cair, tem que deixar levantar, tem que escutar, tem que fazer escutativa com as crianças o tempo todo, para entender se eles estão percebendo e se eles entenderam o que foi dito para eles nesse momento. Isso é extremamente importante. A escutativa tem que fazer parte do nosso dia a dia na educação infantil, né? A criança também, ela confunde isso já é um pouco mais avançado, mas ela confunde o tempo. Então, ela confunde o que é manhã, tarde e noite. Você fala para ela assim, vamos jantar. Ela, na hora do almoço ela fala, vamos jantar. É mais complexo isso, mas chega uma idade, ela já tem que ter um discernimento sobre almoço e jantar. Que o almoço é de dia e o jantar é à noite. Ela se perde um pouco nessa noção do tempo, né? Uma das situações muito importantes e que é engraçado como a gente faz algumas atividades na educação infantil. E, às vezes, eu acho que nem o profissional percebe o tanto que aquela atividade vai ajudar num distúrbio, por exemplo. Que é a situação das rimas e das parlendas. Isso, assim, é uma coisa que ajuda profundamente, né? A criança, quando ela é dislexa, ela se perde, ela não consegue rimar. Então, você fala para ela assim, João rima com cavalo. Então, aí ela se perde. Você vai fazer a parlenda lá, hoje é domingo, pé de cachimbo. Ela não consegue decorar isso. Então, aí já entra aquela memorização que eu falei. Mas a rima, ela tem ligação sonora, né? A rima é o som. Por isso que a gente fala que a fala é o principal. E um dos diagnósticos dos primeiros
o profissional que vai ajudar a gente nesse diagnóstico é a fono. Porque tudo começa pela fala, né? E esse som que a criança não percebe, ela não consegue fazer um entendimento de uma rima, é um super sinal para ela ser uma criança dislexa. Eu estou dizendo, gente, que é uma coisa acentuada. Lembrando que esses sinais são acentuados. Por isso que depois a gente vai falar mais um pouquinho aqui, que é a importância de procurar uma equipe multidisciplinar. Porque cada um vai diagnosticar e fazer o seu atendimento para daí sim chegar no diagnóstico mais preciso. E aí, se a criança realmente for dislexa, que a gente falou aqui que não é uma doença, né? Não é uma... a criança que ela é dislexa, ela tem o cognitivo dela preservado. Né? Vamos dizer assim, o Walt Disney era dislexo. Quem diria que o Walt Disney era dislexo? Mas era. Né? O Leonardo da Vinci era dislexo. Como assim, gente? Olha quem é esse homem, era dislexo. Porque a dislexia, ela vai trabalhar de uma outra forma, mas isso é um assunto mais profundo. Para você entender como que você vai ajudar essa criança a viver melhor, porque a situação é viver melhor. Ela vai ser dislexa para sempre. Ela sempre vai ter dislexia. Mas como que eu ajudo essa pessoa, essa criança, esse adolescente e esse adulto a ser feliz? Eu assisti a entrevista de um senhor, ele deve ter hoje uns 70 anos, e ele sofreu até os 18 anos, porque ele não sabia que ele era dislexo. Então, o que acontecia? Era assim, para a família, ele era vagabundo, ele era preguiçoso, era um cara que não queria, ainda mais menino, né? Não queria saber de nada, porque tudo não era legal para ele. Ele não se sentia fazendo parte do meio. Depois a gente vai falar um pouquinho disso, que são as emoções, né? Quando a gente percebe que a emoção fica à flor da pele. O tanto que interfere, gente, a gente não entender que isso realmente é uma situação, é um distúrbio, né? Que deixa o ser humano, a pessoa, tão fora do quadrado, tão fora do eixo dela, porque ela se sente tão distante de tudo, que ela começa a se afastar de um monte de coisa, né? Porque ela, por exemplo, ela tem falta de interesse em livros, perde total interesse de livros. Como é que uma pessoa fica sem ver um livro? Eu não estou dizendo livro, gente, até de leituras complexas. Para uma criança, um livro simples, que tem ali uma frase, ela já perde o interesse total. Porque o amiguinho dela, naquela idade, ele já está conseguindo associar, já está conseguindo formar as palavrinhas. Ele não entende nada. Para ele, aquilo lá para ele é grego. As letras estão bagunçadas. E aí você fala assim, a criança é preguiçosa, não quer nem saber. Não é isso, é muito mais do que isso. E quando a gente tem essa consciência como educador, muda todo o cenário da vida dessa criança. Então, imaginem vocês que estão aí, que são estudantes de pedagogia, que ainda estão assim, vão iniciar essa carreira, a responsabilidade que vocês têm como educadores de observar com muita cautela esses sinais que a gente está aqui falando. Porque são esses sinais que você começa a identificar esse distúrbio na criança. Nós estamos falando aqui de dislexia, mas tem outros, né? Tem descalculia, tem alguns transtornos que levam a outras situações, mas hoje o foco aqui é a dislexia. É muito importante, gente, que as pessoas estudem e percebam isso. E os pais que estiverem aqui com a gente hoje, é super importante também que vocês saibam quais são esses sinais. Mas entender que os sinais, eles são ponderados. Você não pode... Eu gosto de deixar isso bem claro, Kelly, porque eu sinto uma ansiedade muito grande nos pais hoje em dia, sabe? Como hoje em dia os diagnósticos, ainda bem, são precoces, isso facilita demais, né? E contribui muito para que eles tenham uma vida mais saudável quanto antes. Você imagina um senhor desse que eu falei, que ele foi perceber isso muito mais tarde. Olha o que ele sofreu, o tempo que ele sofreu da vida dele, e as pessoas ao entorno dele entender essa situação. Eu vi também uma entrevista de uma mãe falando que ela entendia que o filho, ela não sabia o que era, mas ela assim, apoiava que o filho era mais lento, demorava para ler, ela ajudava ele a ler e tal. O pai, ó,
só dava bronca, só gritava com a criança. A mãe tinha mais paciência, o pai não. Então, assim, acaba mexendo com o quê da criança? Com o emocional total, né? Porque daí ela se sente excluída. O pai para a criança e a mãe são super-heróis. O meu pai é super-herói, a minha mãe é Mulher Maravilha. Eles estão aqui para me salvar de tudo. Como que meu pai fala que eu sou burro? Como que meu pai faz isso comigo? Não pode, gente. Então, assim, é lógico que eu estou dizendo que no dia a dia, né? A gente está ali com o filho, ele estressa, você acaba falando algumas besteiras, mas tem que prestar atenção quando você sabe e você percebe que aquilo está acontecendo sistematicamente. Esse é o ponto, né? Não é porque aconteceu uma vez, está acontecendo várias vezes. Então, como é que é isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui da minha casa, né? O meu filho, quando era pequeno, me deu muito trabalho na escola. A minha filha não, minha filha sempre ama estudar. Mas o meu filho me deu muito trabalho na escola, ele está aqui, ele está me escutando, ele sabe disso. E em um determinado momento, ele resolveu não me dar mais trabalho. Mas sabe quando que aconteceu isso? Eu vou contar para vocês aqui esse exemplo. Eu levei meu filho no show da Rita Lee. Eu fui no show da Rita Lee com a minha prima e com a minha irmã, e tinha mais um lugar na mesa. Eu voltei e falei, eu vou comprar e vou levar o Lucas. Ele gosta de música, eu vou levar o Lucas para assistir esse show comigo. E depois desse show, que ele se interessou demais, ele começou a fazer violão, fez guitarra e a vida dele mudou. Então, por quê? Porque o Lucas é uma pessoa mais auditiva. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre isso, né? Ele foi fazer alguns diagnósticos, não tinha dislexia, ele foi numa psicopedagoga na época, não tinha, mas a percepção auditiva dele era maior. E isso ajuda demais quando a gente vai fazer o tratamento e ajudar a criança nisso. Então, eu dei esse exemplo agora para você ver assim, como que a música facilitou para ele, porque as notas, né, de você ler uma partitura, você trabalha muito a matemática. Acabou o monstro para ele de escola. Ele mudou, ele amadureceu, e isso ajudou demais ele. Quando a gente tem uma criança dislexa, a gente tem que ter a sensibilidade de perceber, e na sala de aula, se é um professor, presta atenção, gente, é atento realmente. A hora que ele está na sala de aula, ele tem que estar focado no que ele está fazendo. Olha lá, meu filho colocou aqui, ó, verdade, a música me ajudou muito. Ele é outra pessoa, ele tem o divisor de águas, ele é um Lucas antes da música e um Lucas depois da música. Então, assim, ai, que lindo. Então, essa mudança de comportamento, a gente tem que prestar, o professor, quando ele está na sala de aula, ele observa o aluno, né? Se você deu uma atividade, gente, você tem, presta atenção, professores, futuros pedagogos, obrigação de olhar o indivíduo como um. Ele é único, ele é ali, sozinho. Cada um tem um jeito, ele tem um perfil de comportamento, né? Eu sempre dou os exemplos dos meus filhos, porque eu tenho a vivência na escola, né? Eu trabalho na escola há mais de 20 anos, com educação infantil, mas quando você tem na sua casa, é diferente, né? A minha filha trocava as letrinhas também, o V pelo F, trocava demais. E aí a gente fez várias atividades com ela, para ela perder isso, mas ela sempre foi muito focada, então é diferente. Quando a criança ela é muito estimulada com leitura, com livros, isso facilita bastante nesse processo. Quando o professor ele tem esse olhar de prestar atenção nessa criança individualmente, ele começa a perceber aquela criança que é mais auditiva, aquela criança que é mais visual. Se você tem essa percepção, no geral, esquece se a criança é dislexa ou não. Toda criança ela é mais auditiva ou ela é mais visual. Ela tem um lado que é maior para ela, que é mais confortável, que ela se dedica mais. Numa criança dislexa não é diferente. Então, se a professora sabe que aquela criança, que vocês já estão percebendo ali, estão observando sinais, falam, nossa, é um alerta, eu vou falar com a coordenação da escola, essa criança está me mostrando vários sinais, eu já entendo que isso são sinais da dislexia. Se você já percebe isso, e paralelo a isso, você já conhece que aquela criança é mais visual ou mais auditiva, você vai ajudá-la demais na hora das atividades. Então, assim, você contribui com a classe toda, com a turma toda nesse momento.
Se você der uma atividade de visual focada nessa criança para ajudar ela nesse momento, os outros só vão ganhar com isso, né? A turma toda sai ganhando com isso. Então, assim, posso dar umas dicas agora, Kelly? Você quer falar alguma coisa sobre Não, tá muito percepção gostoso de te auditiva? ouvir, pode Tá continuar. mesmo? Tá É tudo, que eu falo bastante, você tem que ir me cortando, hein? Então, eu vou pegar tá aqui, ó, tudo ótimo. que bom. Eu pus aqui algumas dicas, assim, as dicas de percepção auditiva. Brincar de rima é uma delas, porque é uma delícia brincar de rimas, né? O ano passado, as professoras fizeram na escola uma atividade e a turma do pré fez atividade de rima. Então, eles fizeram uma atividade de rima, foi muito linda. E depois, as crianças fizeram rima com o nome delas. Então, eles fizeram cartaz, fizeram uma apresentação, eles apresentaram isso para as outras turmas, e eles faziam rima com o nome deles, né? Então, João rima com pão. Eles foram discutindo isso na sala de aula, foi um projeto que elas fizeram dentro da sala e depois elas apresentaram para as outras turmas. Percebe como os professores fazem atividades sem mesmo saber que eles estão ajudando as crianças a desenvolver o cognitivo. E outra coisa, eles sem saber que uma criança tem um diagnóstico. Ele não sabe que a criança tem aquele diagnóstico ainda. Mas ela já está contribuindo porque ela está fortalecendo essas atividades com ela. Eu tenho uma professora na escola que ela anda a escola inteira brincando de hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de ouro. Ela está aqui com a gente, eu até lembrei por causa disso. Ela anda a escola inteira fazendo isso. Olha como isso contribui para uma criança que tem um problema, né, um distúrbio da dislexia. Porque você já está ali reforçando uma memória, a sonoridade para ela, o som das palavras, e ela vai gravando aquilo, né? Os amiguinhos acabam contribuindo com isso. Ela pode não querer falar, concordo. Ela, na hora ela vai, porque ela não tem essa sonoridade, então ela vai evitar, mas ela está escutando aquilo. E tanto da criança escutar aquilo, ela vai entendendo que aquilo é importante, que ela vai assimilando isso. Então, essas atividades que os professores dão, de brincar de rima, de brincar de parlenda, são extremamente importantes. Aquela brincadeira, até para os pequenos, de você cantar música, gente, é assim uma dica que, primeiramente, nas crianças de 1 ano e meio, até uns 2 anos e meio, você está ali desenvolvendo vocabulário. É o principal marco, né, de uma criança pequenininha. O que a criança vai fazer na escola? Interagir, desenvolver o vocabulário. É isso, né? Interagir com as pessoas, socialização e desenvolver o vocabulário. Cantar, música, história, é a melhor situação nesse momento, nesse início da primeira infância. Então, a professora canta na sala, a canoa virou, e aí vai falar o nome da criança. Se você está em roda e você começa a falar o nome dos amiguinhos, ele tem que lembrar o nome dos amigos. Olha que dificuldade que uma criança que é dislexa lembrar o nome dos amigos dela. Isso ajuda demais. E vai mexendo aqui, né? Porque a dislexia ela tem uma disfunção aqui, né? Atrás do cérebro. Então, é uma situação, gente, que é muito além. Isso é sério. E quando a gente sabe disso, quando a gente sabe que não é preguiça, ela tem uma disfunção aqui, ó. Se ela tem essa disfunção, ela precisa, isso daqui precisa ser alimentado de alguma forma. Você precisa dar alimento para isso aqui começar a fortalecer essa parte do cérebro, né? Eu estou dizendo uma coisa bem fácil de entender, porque eu acho que as nomenclaturas, isso daí é num curso mesmo que você tem que se especializar. Nós nem temos tempo hoje aqui para aprofundar em tudo isso, né, Kelly? Verdade. Nossa conversa tá uma delícia aqui, Vanessa, mas o tempo corre. Que horas são? Olha, 15 para as 8 já, meu Deus do céu. 15 para as 8. E aí, assim, é tão importante, porque seu esposo comentou aqui ainda acima, né, que essa dificuldade, uma prova de que é dislexia, né, por que ela não tem cura? Porque ela não é uma doença, né? E para ser curável precisa ser doença. Então, ele até citou aqui a questão dos adultos também em sala de aula, né? Do quanto isso é perceptível. Por quê? Porque vem lá da infância. Então, quantos adultos hoje nós não temos aí dislexo que às vezes poderia ter amenizado um pouquinho
se Sim. tivesse sido trabalhado para a gente reforçar essa parte de estimulação do cérebro, para a gente poder reforçar esses movimentos, iria haver um não ter mais dislexia com essa pessoa? Não. Mas isso Não, seria amenizado claro. grandemente, porque o que a gente trabalha é para esse processo de amenizar esses sintomas, né? De Sim, deixar isso mais leve para a pessoa não se sentir assim tão frustrada perante os outros, perante os coleguinhas. Então, se a gente não cuida, se a gente não tem um olhar para isso, se a gente não entende como que isso acontece, como que eu vou poder ajudar? E eu sempre sim. tenho uma frase que eu uso muito para as minhas meninas de pedagogia, que eu digo o seguinte: não existe inclusão sem capacitação. É isso aí, Às vezes fica perfeito. todo mundo dizendo assim, ah, vamos fazer inclusão, vamos fazer. Todo mundo fica, às vezes, querendo fazer inclusão, mas não tem capacitação. Não tem como eu ajudar o outro se eu não sei por onde eu devo começar, se eu não Sim, sei que formação de sinapses que eu tenho que formar. O nosso cérebro, ele é plástico, né? Então, a é, gente tem uma neuroplasticidade o tempo todo. Então, a gente precisa trabalhar com isso. Mas como? Como que eu vou fazer isso funcionar? Como que eu vou fazer uma criação disso para uma criança que é disléxica, que está lá com 5 aninhos? Como que eu posso intervir? Tem diagnóstico? Não, mas eu posso intervir? Posso. Se eu conhecer o que é uma dislexia, se eu conhecer quais são os sinais, quais são os tipos de atividades, como você citou, e aplicar, a gente tem um resultado muito grande, né, em tudo isso. sim. É isso mesmo. Porque é o que a gente estava falando. Não, a criança ela é muito inteligente. A criança que ela é dislexa, ela tem que ter o cognitivo dela preservado. Então, assim, não, se ela não tem o cognitivo preservado, é outra situação. Então, vamos analisar de uma outra forma. Mas a criança que é dislexa, ela é inteligentíssima. Esse senhor que eu estava Demais. falando, ele é professor da PUC, gente. Ele é da aula de filosofia. Né? Da aula de filosofia, pelo amor de Deus, tem que ler filosofia. E ele dá aula de filosofia. Então, assim, como ele entendeu isso e foi tratando e foi melhorando. Quando uma dica de percepção visual para as crianças que são visuais, jogo da memória, caça-palavras, aquelas atividades de fundo, de figura fundo, sabe? Quando você tem um monte de desenho e aí você tem que distinguir qual é o desenho que está no meio daquele monte de desenho. Jogo de 7 erros. Eu amo jogo de 7 erros, gente. Eu adoro. Essas atividades, olha, elas fazem parte do nosso dia a dia, na rotina da educação infantil, e ninguém sabe, ninguém entende, né? Eu acho que deve ter algumas profissionais aqui, o tanto que isso contribui. Numa rotina da educação infantil, né, quando você vai dar atividades no parque, de escalada, de brincar, o professor de educação física, ele é primordial aqui para ajudar, porque ele vai trabalhar o equilíbrio, a coordenação motora ampla. Então, todos esses profissionais são essenciais na vida da criança nessa primeira infância. Lógico que o diagnóstico não existe, né? Ninguém vai fechar um diagnóstico, a criança é dislexa numa educação infantil. Isso não vai acontecer. Mas se você já percebeu, você já está ali com as intervenções, vai para uma equipe multidisciplinar. Essa equipe, que elas têm o poder, eles têm o poder de avaliar, de fazer o diagnóstico certo, de verificar. Vamos lembrar uma coisa? A gente tem que perceber muito e entender o histórico dessa criança, né? O histórico familiar dessa criança. Porque é genético. Né? A dislexia é genética. Então, tem que prestar atenção nisso, né? Às vezes o pai, ele não sabe, coitado que ele era, né? Às vezes o pai não sabe, ele fala, gente, mas peraí, eu li que a dislexia, o meu marido, eu tenho que ler para ele, por exemplo, né? Eu tenho que ficar lendo para o meu marido o manual da máquina de lavar roupa, porque senão ele se perde ali. Por que ele se perde, gente? Então, assim, e aí percebe alguns diagnósticos no filho, né? Percebe alguns sinais no filho, e aí você fala, nossa, né? Olha como tem a ver. E isso é muito importante, gente. Às vezes a gente começa a perceber como nós temos alguns sinais, e aí você começa a perceber o sinal. Quando você começa a perceber o sinal do seu filho, em casa, você começa a levar para você. Você fala, nossa, eu era assim, eu sou assim, eu fiz isso, eu não fiz aquilo. Nossa, eu também sou esquecido, eu também sou disperso, eu também tenho falta de atenção. Mas você já é um adulto, você já tem anos de vida aí, já passou por vários estímulos, né? Nem que sejam estímulos focados, mas você já teve mais estímulos.
olha como facilita e melhora a vida dessa criança se você faz esse diagnóstico desde cedo. Não é, Kelly? Você acabou de responder aí a Eu nem Larissa, li. ela acabou de fazer uma perguntinha aqui, né? Eu tenho dislexia, meus filhos têm maior risco de ter também? Você acabou de dizer, né? Sim, Então, assim, Larissa, tem mesmo. é por isso, né, a minha preocupação aqui na cidade de Jussara, né, onde a gente está, eu e a minha colega Patrícia, que eu acredito que ela também deve estar aqui na live, né, ela também é psicopedagoga, e nós estamos juntas nesse curso aí de dislexia também. Já fizemos um sobre TDAH, agora estamos fazendo esse outro de dislexia, né? Tudo assim, bem acessível, por quê? Porque a gente precisa realmente ajudar as pessoas, e essa foi uma forma que nós duas juntas, estudando, a gente percebeu e falou, vamos começar? Vamos começar, alguém tem que começar de algum lugar, né? E nós Sim, começamos, então, por este. parabéns. E aí, assim, agora no dia 31 de agosto e dia 1º de setembro acontece o curso, e a gente fica com o grupo aberto também para as pessoas tirarem das dúvidas. A gente tem um aulão pelo Google Meet também, na quinta-feira, para estar realizando tudo isso. E assim, é nesse foco, né, de buscar trazer para essas pessoas com o conhecimento que a Patrícia também tem como profissional, como mãe também, que eu tenho como profissional, que eu tenho como mãe, como experiência na escola também, que eu já trabalhei muitos anos em escola, com a educação infantil também, com os maiores também. Então, de estar agregando, né, para estes pais, para estes profissionais, tanto professores, quanto outras pessoas também. Então, eu acredito que assim, é nessa junção de profissionalismo, né, nessa junção de ajuda ao próximo que a gente consegue realmente focar um pouco mais e ajudar um pouco mais. Porque nós estamos vivendo em um ano atípico para todo mundo. Então, tem muitas coisas que estão aumentando, né, com esse processo emocional aí das crianças e tudo, e aí a gente não pode fugir de contribuir com essa ajuda, né? Então, nesse momento agora, nós estamos no período de inscrições, e o curso de dislexia ele veio justamente para isso, para ajudar um pouquinho mais nessa capacitação de pais, profissionais, professores, de quem tiver vontade de conhecer. Eu acredito que esse curso, todos os pais deveriam fazer, mães e pais, e, lógico, os profissionais de educação, justamente porque é lá na escola que tudo começa a ser mais perceptível. Mas se os pais têm noção de tudo isso, gente, por isso que não é um curso só para educação. Esse curso é destinado ao pai e à mãe, porque facilita demais, gente. Acaba com um transtorno dentro de casa, né? Porque a autoestima da criança vai lá para baixo. O pai acaba falando que essa criança é burra, que ela é preguiçosa, que ela é desatenta, e tem muita coisa atrás de tudo isso. Então, quando a gente começa a pegar nas emoções que isso acontece com as crianças, né? Porque eu acho que a emoção que dá nela, né? Como ela começa a ficar, não quer ir para a escola, não quer conversar com os amigos, você começa a se afastar dos amigos. Por que ela se afasta dos amigos? Porque ela não se sente parte daquele meio. As crianças começam a falar, sugerem uma brincadeira, ela não consegue brincar. Porque às vezes é uma brincadeira de sonorização, né, ou de atenção, ela não consegue fazer, ela vai se afastando. Então ela começa a chorar, não quer ir para a escola, tem dor de barriga. Tanta coisa pode acontecer, a gente tem que... os pais têm que entender sobre a dislexia. A dislexia é fundamental para que os pais entendam e não comecem e não façam com as crianças essas falas, essa comunicação não violenta. Isso não pode acontecer. Isso, eu acho que o primeiro momento é o acolhimento, né? E os pais têm muito que saber como acolher, como escutar essa criança, como entender essa angústia dessa criança, porque uma criança que tem dislexia é como um adulto, né? Vamos pegar um adulto aí, ele se sente, ele tem vergonha, né? Dessas coisas, de fazer determinados comentários, porque ele não sabe a pronúncia, às vezes, como é que vai ficar as coisas. Então, eu acho que realmente essa é uma capacitação que quem é o adulto consciente da situação? Não somos nós? Claro. Não são os pais? Isso. Então não são os professores? Então quem é que tem que fazer primeiro? Quem é que tem que entender primeiro? Para depois levar a criança
para essa questão de intervenções, né? Para que a gente Isso. juntos ali consiga um andamento maior, também tem que ser repetido em casa. E se os pais têm essa consciência, ele vai até procurar uma escola mais adequada para o filho dele. Porque o pai, às vezes, gente, né, eu percebo isso, assim, os pais, eles imaginam a escola, ele quer colocar o filho naquela escola. O filho não tem perfil para aquela escola, de jeito nenhum. E aí a vida da criança escolar, vamos combinar, né, que a vida escolar da criança é o dia inteiro, né? Ela vai para a escola de manhã, ela sai na hora do almoço, muitas vezes a criança fica o dia inteiro, e depois ela vai para casa e ela não teve um dia agradável. Então, assim, isso tem que prestar atenção, pais, no perfil do seu filho, em como ele é, no diagnóstico dele, nos sinais que ele está te dando, para você acolher essa criança e fazer com que a vida do seu filho seja mais saudável. E você, que é educador que está aí, para fazer com que a vida dessa criança seja maravilhosa, que ela tenha prazer de ir para a escola. E o prazer de ir para a escola depende da sua criatividade, de dar atividades criativas, de dar atividades adequadas para aquela criança. Porque não adianta nada você levar uma atividade que para ela não vai ter sentido nenhum. Combinado? Eu sei que está acabando, faltam 4 minutinhos para acabar a live. Kellen, adorei o seu convite. Foi muito legal esse bate-papo. Eu acho que a gente poderia falar muito mais. Nossa! Falar das emoções, né? Falar para os pais um pouquinho sobre as crenças que a gente tem, tudo que a gente traz lá atrás. Então, tudo isso para ajudar nesse diagnóstico, nesses sinais, isso é muito importante. Mas é uma coisa mais profunda, né? Trabalhar crenças é uma coisa mais profunda, mas que é essencial, né? A gente trabalhar, usar algumas técnicas com a criança, né? Que a escutativa eu gosto de falar, porque eu uso muito na escola isso com as crianças, né? E fazer a criança perceber o que está acontecendo com ela. Isso é muito importante. A criança tem que entender o que está acontecendo com ela. Você não pode fingir que nada está acontecendo. Então, a gente precisa... A gente já recebeu aqui um monte de ideias para a gente fazer de novo. Olá! Vamos um fazer, monte de conteúdos. Pessoal, eu adorei a presença de todos vocês aqui. Vanessa, gratidão. Que delícia falar com você, que coisa mais gostosa. Vera, obrigada, tá? Por ter me apresentado essa pessoa tão linda. A Verinha tá aqui. Adorei, gente. Então, assim, obrigada, tá? A live vai ficar gravada, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem indicar para alguém, fiquem à vontade. A nossa missão aqui é divulgar. Deixa eu falar uma coisinha só. Vai ficar gravada, pessoal, no Instagram da Kelly. Então, quem não segue a Kelly, começa a seguir a Kelly. Quem não segue a Vanessa, começa a seguir a Vanessa. Porque seguindo a Kelly, vocês vão ter essa live gravada lá. Você vai conseguir assistir lá. Combinado? Combinado. Vamos fazer um sorriso para a foto aqui, rapidinho? Vamos. Isso, começou a contagem do tempo aqui. Obrigada. Então tá bom, Vanessa, minha linda. Obrigada. Obrigada para os meus filhos estarem aqui comigo também. Eu sou apaixonada pelos meus filhos. Kelly, eu tenho que mandar um beijo para eles aqui, porque eu gosto demais. Eles me ajudam muito. A Letícia me incentiva demais com a educação. Me incentiva demais, demais. Ela vive falando, mãe, você tem que fazer mais, tem que fazer mais, tem que se empoderar nesse sentido. E eu gostei muito de estar aqui com vocês hoje. Foi muito legal. Espero ter contribuído bastante. Agradeço a todos vocês, pessoal, que participaram. Gratidão para vocês, tá bom? Muito obrigada. Vanessa, beijo para você. Foi lindo. Adorei. Com Deus. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela presença de todos. Fiquem com Deus.